Eu não tô muito acostumada com essa ideia de gravar falando na rua. Um pouquinho de medo, assim, sabe? Mas enfim, tô numa rua aqui que é uma gracinha. E aqui tem fios, ó. Não são todas as ruas que tem fios, né? Expostos, assim. Olha a varandinha, que bonitinha. Olha essa casa aqui também, que linda. Tem uma aqui, ó, bem clássica. Eu amo esse estilo de casa. E aí, eu fui lá tomar um café com a minha amiga, mostrei pra vocês um pouquinho aí de como foi. A gente conversou um pouco e a gente foi nessa cafeteria que eu já fui algumas vezes e que tem um precinho muito bom. E tem... acho que a gente tomou foi um café. Ai, deixa eu parar de gravar, peraí que agora eu tô nervosa. Tive que parar de gravar pra conseguir atravessar a rua sem ser atropelada. Mas enfim, fomos lá, tomamos nosso cafezinho. Agora eu tô indo voltando pra casa andando. E é um caminho muito de boa, muito gostosinho. Que eu gosto de ir ouvindo música, na minha vibe mesmo, sabe? E eu gosto de passar às vezes em umas ruas que eu nunca passei. Pra conhecer os lugares assim. E eu tô querendo também fazer um vídeo aqui conhecendo cafeterias. Aí trazer um vídeo basicamente assim de cafeterias. Acho que vai ser muito legal, porque tem bastante aqui. E, gente, essas árvores secas, eu acho toda uma vibe, olha. Daqui a pouco já vai acabar as árvores secas, porque vai começar a primavera. Aí vai começar a florir de novo. Vou pegar uma cobertinha, porque está frio e porque agora nós vamos ter um papo confortável, beleza? Assim, eu queria aproveitar esse tempo para conversar com vocês de alguma coisa que eu não vejo tanto as pessoas falando quando se mudam assim para outro país. Geralmente as pessoas postam ali as coisas boas e tal, né? Os novos lugares que tá conhecendo. Mas eu queria trazer um assunto também que tem passado muito sobre isso na minha cabeça. Assim, é super incrível você ter a oportunidade de se mudar para outro país, de viver essa nova experiência, sabe? Mas tem alguns momentos assim, pelo menos comigo, que a gente sente muita insegurança, insegurança do novo mesmo e
de ter que viver ali tudo do zero. Eu até vi um vídeo hoje no Instagram que falava sobre isso, sobre esse tipo de coragem, que é a coragem de largar tudo e se arriscar em outro país, sabe? E é uma experiência muito nova pra mim também. E foi um momento da minha vida, assim, que eu vivi que realmente tá sendo transformador, essa nova etapa, sabe? E assim, quando eu cheguei aqui, eu tive muito medo de não conseguir me adaptar ou de não conseguir me comunicar bem, sabe? Acho que todo mundo que se muda geralmente tem esse tipo de medo. Geralmente, quando é outro idioma, tem sempre essa insegurança na questão de ter que se comunicar, ter que. Gente, eu tive que reaprender coisas básicas, como, tipo, ir na padaria e comprar um pão, sabe? Que era uma coisa tão normal pra gente, a gente faz no automático, né? E aí você tem que meio que voltar a ser criança, porque você tem que voltar a aprender a ir na padaria comprar. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muito isso. Minha mãe falava, tipo, ah, vai lá comprar um negócio pra mim. E eu toda insegura, tipo, ai meu Deus, vou ter que ir lá. Vou ter que falar isso e isso. Eu já planejava na minha cabeça, vou ter que falar isso. Oi, moça, tem pão. Oi, na padaria. Oi, tem pão. E, tipo assim, aqui tem que começar isso do zero também. E foi uma insegurança minha no início, ainda é um pouco. Eu ainda tenho que me preparar psicologicamente quando eu tenho que ir falar com alguém. E, tipo, eu vou numa cafeteria e já vou pensando, eu tenho que pedir isso, isso e isso. E é uma questão pra mim ainda, sabe? Mesmo o espanhol sendo um idioma assim mais fácil, porque tem muitas palavras similares ao português, e às vezes eu falando em português também eles me entendem e eu entendo eles em espanhol. E mesmo assim, tipo, não é um francês, não é um inglês que é totalmente assim diferente. E mesmo assim, ainda tem coisas que eu fico meio insegura, sabe? Eu acho que é normal. E eu tento não ficar me martirizando e não ficar me maltratando por isso. Então eu tô indo bem de boa comigo mesma e tentando não me forçar a fazer coisas ruins, assim, mas também não ficar na minha zona de conforto. Eu tento me expor ali a situações diariamente, ao idioma, né, principalmente, mas também não me forçando, tipo, você tem que falar um monólogo todo em espanhol. Não, eu vou lá, peço meu cafezinho em paz, e é isso, eu vou indo aos poucos tentando me adaptar, sabe? E é realmente um país que eu amo muito, eu amo a cultura, amo o estilo deles, assim, sabe? O jeito deles que eles têm de viver. E a primeira vez até que eu fui num desses parques, eu fico, gente, como que é lindo, sabe? As pessoas. E realmente parece que eles, sei lá, estão aproveitando a vida de um jeito diferente. E no início eu achava meio tipo, meu Deus, como assim eles fecham os comércios de tarde? E hoje eu fico, caraca, como que o brasileiro consegue trabalhar o dia todo e parar só por uma hora? Que é a nossa realidade no Brasil, né? E hoje em dia eu fico, meu Deus, como? E sempre que eu falo que eu sou brasileira, geralmente vem acompanhado de um sorriso e as pessoas ficam, meu Deus, eles têm muito isso de que lindo, me encanta o Brasil. E eles sempre ficam muito felizes por estar conhecendo uma brasileira, ainda mais que aqui não tem tantos, apesar de ter bastante, não tem tantos como em Buenos Aires, né, que é o lugar que eu acho que mais atrai assim os brasileiros para ir estudar ou passear e tal. E é realmente um lugar que eu gosto muito da cultura, do estilo de vida deles daqui. E apesar de eu gostar muito, é muito desafiador, porque o Brasil é um país assim que eu acho que não tem igual mesmo, é minha casa de verdade. E assim, eu acho que cada detalhe, cada país tem o seu detalhe, o seu diferencial. E o Brasil sempre vai ter um espaço especial no meu coração, mesmo eu vivendo lá ou não. Eu acho que é normal, eu acho que cada pessoa que é do seu determinado país nunca vai se sentir tão em casa quanto no seu próprio país. Mas, enfim, eu acho que mesmo que eu ame muito, é desafiador, não tem como não ser. E eu tenho saudade das coisas, das pessoas, de tudo. Eu acho que eu tenho um pouco de saudade, assim. Das coisas ruins, não, claro, mas todo país também tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? E eu acho que mesmo com as coisas ruins, vale a pena tentar se arriscar, assim, em um lugar novo. Porque a gente nunca sai perdendo, essa é a verdade. Quando a gente se arrisca pra algo diferente, seja viver em outro país ou, sei lá, tentar uma experiência nova. Porque mesmo que você não consiga nada com aquilo, você teve a experiência de viver aquilo, você cresceu como pessoa. Eu acho que a gente sempre tem que tentar tirar coisas boas das nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. Tem uma amiga minha que também estava passando por uma situação difícil, vivendo em um outro país. E eu tentei conversar um pouco sobre isso com ela, como às vezes a gente não entende o porquê da gente estar passando certas coisas, mas que a gente sempre tem que tentar tirar algo bom daquilo, sabe? Mesmo que na hora seja muito difícil.
e ela tava vivendo uma situação ruim com uma pessoa, e eu falei isso com ela, que com essa experiência da gente estar vivendo em outro país, vivendo com pessoas novas, um idioma novo, a gente aprende muita coisa e a gente conhece muita gente. A gente conhece gente ruim e gente boa. A gente conhece pessoas que a gente quer se inspirar e quer ser como aquela pessoa, assim como a gente conhece pessoas que a gente fala, meu Deus, eu detesto esse tipo de pessoa e isso é um jeito que eu nunca quero ser, um tipo de pessoa que eu nunca quero ser. Então eu acho que a gente sempre aprende e a gente sempre ganha com essas novas experiências que a gente vive. Então eu quis vir aqui falar pra vocês um pouco desse outro lado, a parte sensível, sabe? Que sempre tem um outro lado. A gente sempre, claro que não vai ficar falando todos os dias, ai meu Deus, ai tô passando por isso, tô passando por aquilo, mas só quem vive sabe como que tem também os seus desafios. Claro que tem muitas partes boas, principalmente no meu lado. Eu vivo muito mais partes boas do que partes ruins, mas também eu gosto de trazer aqui pra vocês a realidade de como que é viver em outro país e nem sempre vai ser só flores. E eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer aqui. Eu acompanho muitas pessoas que também vivem em outros países, que não vivem no país em que nasceu, né? E acho que assim como tudo na vida tem os seus desafios, sim. E eu acho que quem vai, sabe, a pessoa já vai sabendo um pouco de como vai ser. Claro que só quando você tá num lugar que você entende realmente, né? Quando você passa numa rua e vê todo mundo falando um idioma que não é o seu, por exemplo, aí que você percebe, tipo, você fala, caraca, meu Deus, eu não tô na minha casa mais. E aí é muito louco, eu acho. E eu acho que realmente tem que ter coragem pra ir. E eu acho que quem vai já entende um pouco de como. Um mosquitinho. Eu acho que quem vai já entende um pouco ali de como vai ser, sabe? Que não vai ser fácil mesmo e que vai ter muitos desafios. Mas é o que eu falei, assim como tudo na vida tem sua parte boa e sua parte ruim. E eu tô muito feliz vivendo aqui. Tô tendo a oportunidade de arriscar, tentando esse canal, né? E poder guardar um pouco desse momento da minha vida aqui tá sendo realmente muito bom. Eu espero que vocês também estejam gostando. As 5 pessoas que veem o meu canal, muito obrigada pelo apoio. Mi hermana Branquela. A gente gosta de vir na praça, ficar olhando os cachorrinhos, passeando, ficar criando teorias da vida das pessoas. Ah, fofoqueira. A gente tá criando teoria de um casal que tá atrás da gente. O que você acha que é a história deles? Historias de Lautaro Virginia. Tenta falar o mais nítido possível. Nocturnas. Acá hay una pareja, esta vez no se hace casi. Nosotros achamos que. Fala mais alto. Nosotros pensamos que. Yo pienso, meu amor pensa outra cosa, que ela fala que o menino não quer ele. Que é um amor não correspondido. Um amor não correspondido, mas eu penso que a menina não quer. O pai da menina não quer a garota. Eu também acho que não, porque eles estão numa praça em vez de estar em casa. Estão em casa, estão besándose em meio público. O pai dela não quer que ela namore com esse menino. Ou para mim ela está traindo ele. Essa é outra teoria. Já criou outra teoria. Teoria, porque ela não agarra o cuello, agarra a costa dele. Ela beija muito frio. Ele assim, Só uns bitoquinha. claro. Está to cry. Aí o nosso hobby é vir na praça e ficar teorizando a vida das pessoas aleatórias que a gente nunca viu e nunca mais vai ver de novo. Criando histórias e teorias sobre a vida das pessoas. Videoclip. Um leve acidente aqui. Teve que colocar no copo. Nossa, ainda bem que você pegou esse copinho lá. Eu não acho que ele apertou, não pode aqui, que o negócio dividiu em 2. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Minha plantinha.
agora vira pra cá? Espera, mantém un poquito. Aham. Vira para fora. No, pero puedes soltarlo. Ah. Aí aqui tá forte, deixa forte ou mais Claro. ou menos? Mais forte. Assim, tá bom? Sim. Mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim? Adianta um pouquinho. Igual aquele negócio que a gente tava vendo daquele filme. A mulher, quanto mais velha, mais desvalorizada. O homem, quanto mais velho, é mais inteligente, mais sábio, mais charmoso. Agora a mulher velha é feia. Entende? E essa questão da autoestima é criada desde a infância pra mulher, pro homem não. Tipo, se ele é bonita, é um plus. Mas se ele não é bonito, aí ele fala, tipo, vai, então estuda, consegue dinheiro, outras coisas pra preencher esse espaço. Mas na mulher tem que ser bonita. Sí o sí. Sim ou sim. Sí. El hombre yo creo que es más bonito, tiene más oportunidades en la vida. Es un dicho que fuera así, Sí. como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. É isso. Não é algo tão essencial. Da mulher é essencial.
Média luninha na promo. Acho que tá quentinha, tá até com vapor. Tem umas outras coisinhas aqui também. Por que tá assim, vida? É assim mesmo? Não, nunca vi assim. Eu também nunca vi assim. Será que queimou ou passaram alguma coisa diferente? Achei meio caro. Com esse dinheiro a gente vai na cafeteria. ¿Vos acha que este bolo vai durar uma semana? Pegamos essas coisinhas. Eu fui lá depois pra pegar outro óleo, porque o óleo tá na promoção. Não tinha mais, que já acabou. Porque tá todo mundo pegando as coisas que tá na promoção, né? Aí isso aqui tava na promoção, o pão, o macarrão, arroz, o leite. A maioria das coisas. Esse aqui também tava na promoção, já acabou. Não tem mais, só tinha um desse. Eu peguei o outro desse aqui, ó. Agora vamos lá pagar. Eu coloquei aqui na mesa as coisas que a gente comprou pra conseguir mostrar melhor. Então foram 2 pães, 2 macarrão, 2 açúcar, arroz também 2 óleos, 2 massas de tomate, um ketchup. Aqui tem biscoito, suco, acho que foi 8 saquinhos. Tem chá, que eu mostrei pra vocês, que eu comprei esses 2. Aqui também tem biscoitinho doce, sal, também 2. Aqui tem doce de leite, não pode faltar. A gente já provou, é muito gostoso esse. Pãozinho, mais um saquinho de pão, 3 caixinhas de leite. Tem um shampoo. Aqui tem também umas média luninhas. Acho que foi tudo, né? Foram essas coisas, eu vou deixar aí pra vocês quanto que deu em reais. Acho que não deu muito caro não, porque a gente sai, eu tava até falando isso com o Neno, a gente sai e uma pizza que a gente compra já dá uns 130 reais, então acho que não deu tão caro não. E a maioria das coisas que a gente comprou assim, 2 ou 3, é porque tava na promoção, por exemplo, o segundo sai metade do preço. Então a gente comprou assim, a gente nem ia comprar esse tudo de coisa, mas como tinha bastante coisa na promoção, a gente aproveitou. E a gente veio andando também, a gente trouxe em 3 sacolas dessa retornável, né, que a gente leva, e tava bem pesado. Mas enfim, chegamos e agora eu vou guardar essas coisas.
Bom, gente, hoje eu vou tentar usar o microfone, porque eu vi que em algumas cenas do outro vídeo ficou o som oscilando muito. Algumas vezes eu tava falando muito baixo, outras vinham um som mais alto, mas não é nem por conta da edição, é por conta do tom de voz mesmo. Então vou tentar usar o microfone pra tentar ficar pelo menos estável todas as vezes que for eu falando. Então, deixa eu ver se esse vídeo ficou bom. Talvez ainda tenha alguns problemas, né, por conta do áudio e tal, mas eu vou me profissionalizando aos poucos. Mas enfim, sobre o mercado ontem, gente, a gente chegou muito tarde, porque a gente teve um problema com o cartão. O meu cartão é cartão internacional, né? Eu ainda não tenho o documento daqui da Argentina, que é o DNI, então não posso ter nem o Mercado Pago, que é o que eles usam geralmente para pagar aqui, e nem um cartão argentino, né? Então eu uso o cartão internacional ou o meu do Brasil, que era o Nubank. E aí eu fui tentar passar o Nubank, em alguns lugares passa, mas lá nesse mercado não passava. E aí eu tive que transferir para o Nômade, que é o meu mercado, meu cartão internacional. Só que esse processo demorou muito, gente. A gente ficou umas meia hora com a bolsa de compra, assim, esperando o cartão fazer o que tinha que fazer lá, e esperando e tendo que ficar lá. Ou seja, a gente chegou morto, ainda mais que a gente veio andando depois, não é muito longe, mas como a gente tava com bolsa pesada, cansou um pouco. Então a gente só chegou, jantou e foi dormir, e foi isso. E eu acabei nem organizando as comidas nos potinhos. Então hoje. Eita, mexi aqui. Calma. Então hoje eu vou fazer isso. Eu já lavei os potes, já deixei aqui secando, depois eu já sequei com o pano. E vou colocar certinho as coisas organizadas nos potinhos, que eu acho que facilita na hora de cozinhar. E também porque eu não gosto de deixar coisa em embalagem. Tudo que eu puder colocar em pote, eu acho melhor. Porque eu vi um vídeo da moça falando assim: sua casa não é um mercado, para de deixar as comidas expostas nos sacos que elas vêm no mercado, coloca em potinhos. Eu falei, nossa, tudo bem, vou colocar. E aí eu gosto de organizar assim. Eu acho que fica bem bonitinho, organizadinho. Já fica aqui fácil pra cozinhar. Não tem que ficar abrindo saco. Nananana. Então vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar aqui nos potinhos. E os potinhos que eu uso são assim, transparentes. E eles são de tampa hermética. Aquela que não sai nem entra ar, sabe? E assim como as panelas velhas que eu uso no vídeo, que fica um pouco feio, esses potes também são do proprietário, então a gente tem que usar tudo que tem, né? Os potes são do proprietário, as panelas, tudo. A gente nem comprou panela, por isso que eu fico usando essas panelas feias no vídeo, porque eu não tenho outra. Mas enfim, por isso eu tenho muito cuidado com eles, eu tenho até medo, porque eles são de acrílico. Tenho medo de quebrar. Então, enfim, vou colocar aqui nos potinhos, organizar. Eu comprei, foi macarrão, arroz, biscoito eu também gosto de deixar assim já no potinho. E o purê de tomate, massa de tomate, eu gosto de deixar também nesse pote de vidro pra guardar na geladeira. Então, vou organizar aqui e mostro pra vocês. Esse arroz eu vou colocar nesse aqui não, vou colocar nesse que cabe mais. Eu acho, né? Não sei, às vezes é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem quanto que cabe. Eu acho que vai caber tudo em um pote. Deixa eu ver. Nossa. Tem uma tática que eu sempre uso, que é de bater assim, ó, pra ele chegar pra baixo. Que aí cabe mais. Milimetricamente calculado. É muito estranho aqui, porque lá eu tava sempre acostumada no Brasil, né? Comprar aquele arroz gigante de 5 quilos. É que tem que comprar 5 de 1 quilo. Ai, meu toque não deixa, ficou faltando um embaixo. Vou usar esse aqui pra colocar o sal agora. Gente, eu acho muito engraçado que o sal daqui é
um pacote de papel, assim. Muito estranho, diferente, né? Porque geralmente a gente vê, tipo, em pacote de papel, farinha, mas sal eu nunca tinha visto. E ele vem pouquinho, ele vem 500 gramas também. Gente, ontem eu falei um pouco pra vocês de como foi o valor do mercado. E assim, eu acho que não foi muito caro por conta da gente ter comprado coisa mais assim, de casa, do dia a dia mesmo, sabe? A gente não comprou nada muito diferente e tal. E eu não acho os preços daqui muito diferentes do Brasil. Às vezes tem coisa que eu acho até mais cara. Mas aí eu consegui mostrar pra vocês o valor. O que que vocês acharam, gente, desse valor? Porque também fazia tempo que eu não fazia uma compra com bastante coisa assim. Geralmente a gente compra o que tá faltando, né? E aí, fazendo uma média geral, geralmente, do que a gente gasta, uma das coisas que a gente mais gasta é alimentação, né? Porque a gente também gosta de sair, às vezes a gente sai pra tomar café e tal. Eu acho que sair pra tomar café assim, em cafeteria, não é tão caro, mas às vezes tem coisa no mercado que eu acho meio caro. E, assim, teve uma época que a Argentina era muito boa pra gente, né? Que recebia em real ou que vinha pra cá, tipo, passar um tempo e tal. Mas agora tá quase a mesma coisa do real, não tem muita diferença. Então, não é uma grande vantagem vir pra cá se você tá pensando em questão de se você recebe em real e quer vir gastar em pesos, porque tá quase a mesma coisa, e tem coisa que é até mais cara. E assim, eu já vim pra cá passear quando o peso tava baixo. Gente, eu fiz a festa, eu comprava muita coisa. Eu lembro que eu comprei um Crocs, que eu acho que no Brasil tava uns R$ 300. Aqui convertendo, eu paguei R$ 70. Sério, eu comprei até dois na época pra aproveitar. E era loja, tipo, da Crocs oficial, no shopping. Eu comprei muita coisa e com um preço muito bom pra gente, né, que a moeda deles era desvalorizada, mas por um lado é bom, porque agora eu vivo aqui e eu não quero que a moeda do meu país seja tão desvalorizada. Enfim, então agora não tá dando mais tanta diferença do peso pro real. E assim, em questão de alimentação aqui, eles têm algumas coisas diferentes. Porque a gente no Brasil, a gente gosta de comer, tipo, variado. Arroz, feijão, carne ali, uma salada, uma farofa, uma coisa, sabe? E eles aqui geralmente fazem um prato. Tipo, todas as refeições geralmente são pratos específicos. Tipo, é macarrão, uma massa com uma carne. E essa é a refeição. Mas isso me incomodava um pouco de comer todo dia assim. Então, às vezes a gente come assim, às vezes a gente come do jeito brasileiro, né? Que é tipo uma proteína, uma salada e ali o feijão, arroz e tal. E às vezes a gente come do jeito que eles comem aqui. Então a gente dá uma variada nisso, pra não ficar sempre a mesma coisa. E sobre o mercado, não é sempre que a gente vai nesse mercado grande, mas como a gente tava precisando comprar algumas coisas específicas, assim, mais tipo o grosso da casa mesmo, a gente geralmente vai lá. Mas quando a gente tem que comprar só carne, ou só legume, ou só alguma coisa que tá faltando, por exemplo, faltou só arroz, aí a gente compra por aqui perto mesmo. Ou, tipo assim, carne, a gente vai na carniceria, verdura, a gente vai na verduleria, tipo, lugar específico daquele alimento. Eu tava falando e o vídeo cortou, mas enfim. A gente não pega todo o dinheiro e vai no mercado e compra tudo, assim, tipo, compra do mês. A gente compra, faz compra semanal e conforme tá faltando, né? E, tipo, legumes também a gente não compra muito, a gente compra geralmente o que a gente vai usar. E carne também. E é uma coisa que, um costume que eu já tenho desde o Brasil, né, com a minha mãe, que ela geralmente era assim, tipo, viu uma promoção em tal mercado, não sei o que, tá barato, vai lá e compra. E não fazer uma compra geral do mês, tipo, ir comprando ali, passei aqui na rua, vi que o ovo tá barato aqui, então vou comprar o ovo aqui, entendeu? A gente geralmente tá fazendo assim, e até porque a gente não tem geladeira, a gente tem frigobar, então a gente não pode comprar uma grande quantidade de comida pra deixar guardada, porque também não tem espaço. Mas enfim, acho que é isso sobre o mercado. E agora acho que eu vou fazer um almoço que eu tô com fome. Tô aqui cortando cebola. Vou ter que falar assim, com a cabeça torta, pra eu conseguir pegar o som bem. Mas enfim, gente, vou falar um pouco mais alto pra não, para conseguir pegar. Tô cortando cebola. E uma coisa que eu tenho feito
todo início de semana, geralmente na segunda, eu separo pra fazer comidas pra semana. Então eu faço tipo uma grande quantidade de comida e deixo pra ir usando durante a semana. Por exemplo, eu cozinho macarrão, mas não tempero, deixo pra ir temperando ao longo dos dias que eu for usando. Macarrão, arroz, essas comidas assim que a gente costuma comer diariamente. E aí geralmente o que eu faço no dia. Ai, meu olho tá ardendo. E geralmente o que eu faço no dia é a carne. A carne eu faço no dia. E o que eu faço também? Na segunda, eu já deixo cebola picadinha. E toda segunda é esse sofrimento. Meu Deus do céu. Na segunda-feira, eu deixo cebola picada dentro de um potinho. Eu vi que a Tati quer ficar piscando o olho. Que aí não... O negocinho da cebola sai do olho. O olho limpa. Aí... eu deixo num potinho, que aí quando eu for cozinhar, a cebola já tá aqui pronta. Que aí é mais fácil também. E não perde o gosto não, gente. Que ontem eu comi uma cebola que eu cortei no início da semana passada. E não tava ruim não. Tava normal. E aí eu coloco no mixer e faço no mixer, né? Enfim, gente. Eu acho que agora eu vou parar de chorar. Vou secar minhas lágrimas. Acho que parou de incomodar o olho agora. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu não falei aquela hora. Algumas diferenças também que eu percebi no... Um pouco assim da cultura daqui, né? E do Brasil. Gente, aqui eles têm um costume de cumprimentar dando beijinho, tipo, beijo mesmo. E seja homem, seja mulher, seja todo mundo. No Brasil é mais variado, né? Tem lugar que dá beijo, tem lugar que é um beijo, tem lugar que é 2 beijos, tem lugar que não tem nada disso. Mas aqui, todo lugar que eu vou, eles têm o costume de... Ai, tá ardendo meu olho de novo. De cumprimentar dando beijo. E isso pra mim no início foi muito estranho. Porque, sei lá, eu acho uma coisa meio pessoal, assim. E aí a pessoa que você nunca viu na vida, não é que você é amigo da pessoa, a pessoa que você nunca viu na vida vai te cumprimentar dando um beijo no seu rosto. Aí eu ficava meio assim, tipo... Né? Mas agora pra mim já é normal. E quando eu vou cumprimentar alguém, eu já tenho esse costume também. Mas no início foi muito estranho. Até meus amigos lá da igreja que eu ia antes, eles falavam, tipo... Por que você é assim, não sei o quê. Mas não, gente, é costume, não é que eu não quero. Mas que é meio diferente, assim, sabe? E outra coisa também é os horários deles, tipo, principalmente no verão. Aqui anoitece muito tarde no verão, tipo 8 e pouca da noite. Então acaba que as coisas fecham mais tarde, os horários deles são mais tarde, tipo, o horário pra jantar, por exemplo, deles é mais tarde. E aí, até que agora no inverno não tá tanto. Mas aí você vê o pessoal andando na rua, tipo, 2 horas da manhã. Também no verão, calor insuportável. Todo mundo quer sair pra rua. 2 horas da manhã, as pessoas na rua, como se fosse assim. Ou tipo, 8 da noite no Brasil. As pessoas andando, assim, não tá tarde, mas também não tá cedo. E fica a galera andando na rua. Deixa eu ver aqui no lixo. As coisinhas da cebola. Eu cortei em pedaços assim, ó. Deixa eu tentar mostrar. Nem tão grande, nem tão pequeno. E aí eu vou colocar aqui no mixer. E bater pra fazer pedaços menores, que é pra deixar guardado. Outra coisa, pelo menos aqui na cidade que eu moro em Córdoba, que é a segunda maior cidade, né? Acho que a primeira é Buenos Aires e a segunda é aqui. Não, óbvio que a primeira é Buenos Aires, mas a segunda eu acho que é aqui. E aí, o transporte público, ele funciona. Eu morava na cidade interior do Rio, então não era nem no Rio, era no interior do Rio. Então o transporte público não funcionava muito bem. E aí eu me atrasava, era sempre um transtorno. Tinha briga no ônibus. Ah, outra coisa, gente, é que eles fazem fila pra... Como fala? Pra pegar o ônibus. Tipo assim, a pessoa entra numa fila, tem um ponto de ônibus, né? A pessoa entra numa fila e quando é o ônibus dela, ela entra.
porque também os pontos são específicos. Por exemplo, nesse ponto passa o ônibus 1, 2 e 3, tem os números, né? Então, se o seu ônibus é o 1 e ele chegou, mesmo se você estiver atrás de mim e o meu ônibus não foi esse, você vai passar e vai ir pro ônibus. E eu vi, tipo, chegava meu ônibus e as pessoas estavam na fila e eu não podia sair andando na frente delas. Só que depois eu vi o quanto isso é bom, né? Porque no Brasil falta as pessoas se matar pra ver quem sobe no ônibus primeiro. E, tipo assim, aqui a gente, tipo, fica parado no ponto e fica esperando o ônibus chegar. Tipo, você não vai correndo atrás do ônibus. Porque eu lembro que no ponto, pelo menos, que eu saía do trabalho para pegar o ônibus estava lá no final da rua, já saía gente correndo e o ônibus parava lá no final da rua e quem tava no ponto se lascava, porque o ônibus parou já encheu lá atrás. Então aqui não, aqui o ônibus só abre no ponto e a gente tem que ficar lá no ponto esperando, não abre lá atrás. Então eu ficava, gente, meu Deus, o ônibus, porque já chegou, vamos lá. Eles falavam, não, a gente tem que ficar aqui, esperar ele chegar. Ele vai abrir aqui e as pessoas na fila vão entrar e vão sentar. Também tem muito essa questão de idosos sentar, tipo, as pessoas nem sentam na frente, já chega e já fica em pé pra não ter que ficar levantando, porque tem uns lugares ali na frente que é pra idosos, geralmente fica, as pessoas, tipo, que é jovem, assim, já fica em pé mais lá pra trás e deixa esses espaços na frente pros idosos sentarem. E assim, essa questão do ônibus, nossa, pra mim foi muito bom, de verdade, porque era uma coisa que eu ficava muita raiva mesmo, muita raiva, e ficava triste. Tinha dia que eu chorava, porque o ônibus atrasava, e aí eu chegava atrasada no trabalho. Nossa, meu olho deve estar todo vermelho, né? E eu chegava atrasada no trabalho, e eu odeio chegar atrasada nos lugares, ainda mais quando não é culpa minha, né? E aí era uma coisa que eu vivia, e que eu sei como é que é, e que agora não... Agora eu tenho experiência boa aqui, né? E é uma coisa que eu valorizo muito, porque só quem já viveu sabe? Essa questão do transporte público que não funciona. E aqui eu fico muito feliz com isso, de verdade. Eu acho que em questão de valor, não é tanta diferença lá da cidade que eu morava. Eu acho que é uns 4, 5 reais mais ou menos a passagem, né? Mas também tem umas coisas aqui em outras cidades, acho que Buenos Aires tem um valor específico, depende pra onde que você vai ir. Aqui também, por exemplo, se você pega um ônibus e aí você quer pegar o segundo ônibus em questão de pouco tempo, o segundo você não paga. E no Brasil não interessa se você vai daqui e ali, você tem que pagar passagem. Engraçado eu falando assim com a faca assim. Enfim, acho que sobre o ônibus é isso. Uma coisa que eu valorizo muito, que é uma dor que eu sentia, sabe? E que aqui não tem, e eu sou muito grata por isso. Outra coisa, gente, que eu... Assim, no início achei muito estranho, agora eu entendo, mas também não sei como a gente representa isso no Brasil. Acho que não tem nem como representar isso, que é a questão do mate. Gente, eles são muito apegados ao mate. O mate, né, tipo a bebida. Só que é uma bebida, acho que quente, né, um chá. E eles levam aquele negócio pra todo lugar. Eu tava na igreja e eu vi a menina dando uma baixadinha assim, pra tomar o matezinho dela. Eles levam pro parque, eles vendem os kits, as duas negocinhas, né, os 2 copinhos, e o negócio pra colocar a água quente. E aí eles levam isso pra parque, pra qualquer lugar, gente. Eles andam na rua com aquela garrafa e com aquele trenzinho, bebendo o matezinho deles. E eu fico, gente... E eles falaram que às vezes pode ser até um pouco equivalente ao café, mas eu falei, não, jamais, que a gente não fica levando café tomando na praça. Sério, eles levam aquele trem pra todo lado. E tipo assim, eles falam, vamos na praça tomar mate. Não sei se a gente tem isso. Porque a gente é bem apegado ao café, mas não assim ao ponto de, né, levar pra tomar na igreja. E é uma coisa que eles têm bem cultural, assim mesmo, sabe? E é uma coisa que no início eu ficava muito, gente, que coisa aleatória. Mas agora eu já acostumo, porque de tanto ver, já é o costume. E eu não tomo, gente, eu não gosto muito não, acho meio amargo. Nunca tomei um que eu tenha gostado. Também tomei acho que só 2 vezes. E também tem um costume que eles geralmente levam um negocinho, né? E passa na boca da galera toda. Aí eu não... assim, eu não gosto muito não. E aí, as vezes que eu provei foram poucas vezes também. E ainda tem essa questão aí.
Aí eu não me interessei em provar mais vezes, mas quem sabe, né? Vamos ver mais pra frente. E aqui, nessa cidade que eu moro, agora eu tô morando numa área mais central. Então, assim, tem muita cafeteria e eu sou a mulher mais feliz do mundo por isso, porque eu sou apaixonada por cafeteria e sorveteria também tem muito, a cada esquina. Aqui na rua principal aqui do lado da minha casa, você vai andando, é uma do lado da outra, cafeteria, sorveteria. E, gente, eu amo tanto, porque lá na minha cidade eu tinha uma listinha, né, dos lugares que pra ir, assim, tipo, quero ir em tal lugar. E eu já tinha ido em todas as cafeterias, pelo menos as mais conhecidas, assim, né? E eu gosto muito de cafeteria, tipo, eu gosto da experiência de estar lá e tal, de tomar um café diferente, de comer uma coisa diferente e tal. E no Brasil não tinha muito. Então acaba que eu ficava meio chateada e tal, por não ter essas experiências. Tipo essas cafeterias que tem em São Paulo, mais estérecazinhas, mais legais e tal. Aqui tem muito, tipo, a cada esquina é uma coisa normal pra eles. E, nossa, eu amo muito isso. Tem umas cafeterias que é, como é que fala? Junto com livraria, tem umas coisas bem conceito, assim, sabe? Também porque é uma cidade muito jovem. Muita gente vem pra cá pra estudar e tal. E então eles têm muitos esses lugares pra atrair jovens mesmo, sabe? E eu acho isso muito legal. E assim, eu tava falando sobre mercado, outra coisa. Aqui tem uns produtos que no Brasil é super barato pra gente, né? E aqui pra eles é caro, e tem coisa que aqui é caro e lá no Brasil é barato. Por exemplo, gente, eu tô há 4 meses sem saber o que é o gosto de um brigadeiro. Não, mentira, que uns meus amigos brasileiros, eles fizeram um bolo de chocolate com brigadeiro, aí eu comi. Mas, tipo assim, aquele brigadeiro de bolinho enroladinho, não sei qual que eu gosto mais. Porque ele simplesmente, o leite condensado, quando eu cheguei aqui, tava, o peso, em peso, estava R$ 20. Aí eu fiquei assim, peraí, R$ 20 uma caixinha de leite condensado? Me nego. Agora tá R$ 15, abaixou um pouco. Mas mesmo assim, tá absurdo, gente. R$ 15 uma caixinha de leite condensado. E no brigadeiro também não se faz só com leite condensado. Aí tem que comprar as outras coisas e tal. Então, eu não comi leite condensado, eu não comi brigadeiro até hoje. E assim, eu acho que é mais questão de variedade mesmo. Aqui eu só vi uma marca até hoje, que é a da Nestlé. E eu acho que por isso também que é um preço absurdo. Porque como no Brasil tem mais variedades, tem até aquele leite condensado, que não é leite condensado, que é um leite lá, não sei o que, esqueci o nome agora. Que é um negócio mais ralo, mas que dá pra usar pra receita. Gente, o Brasil tem muita variedade de marcas de leite condensado e tal. E aqui não tem isso. Ou seja, é o que tem e você vai comprar, tipo, lei da oferta e da procura, sabe? E como eles não têm esse costume aqui de fazer 1 milhão de sobremesas, ninguém compra, gente. Não é normal pra eles comprar leite condensado. Então, eles simplesmente é o que tem, é isso. E assim, eu sinto muita falta disso, de ter um preço de leite condensado mais acessível, porque é a base de todas as receitas, né? Eu queria fazer um mousse, um brigadeiro, uma coisa, um pavê pra eles provar, mas com leite condensado a R$ 20 é difícil. Tipo, até no Natal do ano passado eu passei aqui, Natal e Ano Novo. E aí eu queria fazer pra eles receitas, né, que a gente costuma fazer no Natal do Brasil, tipo um pavê, pra ter a piadinha do pavê pra comer. E não dava pra fazer, gente, porque você não vai comprar um leite condensado pra fazer uma receita, né? E lá, pelo menos antes que a gente passava o Natal na casa da minha avó, em Minas Gerais, a gente fazia mil e uma coisas. Mil e uma mousse de manga, mousse de limão, nananã, pavê, brigadeiro, bolo. E é a mesa só das sobremesas, tirando, quem é do Brasil sabe, a mesa só das sobremesas, tirando a mesa das comidas. Que é assim, ó. Saudades, inclusive, Natal do Brasil. Mas enfim, né? Vou bater esse trem aqui. Gente, esse negócio de morar em apartamento, eu me sinto meio mal de fazer barulho. Parece que eu tô incomodando, mas assim, tô na minha casa. Eu fico brigando comigo mesma, que eu falo, nossa, você tá fazendo muito barulho. Mas eu mesmo falo, mas eu tô na minha casa. E tá no horário, não tá no horário que não pode fazer barulho. E esse negócio é tão alto, esse mixer faz um barulho tão alto. Parece uma furadeira. Misericórdia. Aí fica assim, ó.
Aí eu guardo no potinho e vou usando durante a semana. Sim, sempre que eu for as coisas mudaram.